Seu nome completo. Thiago dos Santos Flash. Seu Tiago, o senhor foi denunciado pelo Ministério Público no dia 31 de agosto de 2021 pelos seguintes fatos. Na Unidade Policial Anexo, que por volta de 1h da madrugada do dia 8 de junho de 2020, o senhor, embriagado, estacionou seu veículo Fiat Uno Sport 1.4 de cor branca, placas QDH 8955, próximo à loja de conveniência existente às proximidades do conjunto residencial Jardim Sevilha, no Augusto Montenegro. No local já se encontrava o casal Maiara de Souza e Gilberto Duarte, acompanhado da irmã de Maiara, Mayra, e outros colegas. O senhor desceu do referido veículo e passou a tirar gracejos com Mayra, inclusive chamando-a de gostosa, criando constrangimento ao grupo de conhecidos. Momento em que Gilberto Duarte lhe comunicou que todas as pessoas estavam acompanhadas. O senhor, então, se sentiu ofendido com a comunicação e passou a bradar que era policial da Rotan. Um jovem que acompanhava o casal ainda se aproximou do senhor na tentativa de demovê-lo, de continuar com a impertinência, uma vez que o grupo de amigos esperava a finalização de um lanche para que haviam encomendado às proximidades. Em determinado momento, o senhor resolveu tocar nas costas de Gilberto, o qual deixou claro que não queria tal contato, pelo que o senhor sacou sua pistola e passou a efetuar disparos, sendo o primeiro em direção ao chão e o segundo em direção a Maiara, que, assustada com o primeiro disparo já procurando se afastar, foi atingida com um tiro na costa, cujo projeto desviou, não atingindo a cavidade torácica e transfixando seu antebraço esquerdo, causando fratura exposta no rádio, conforme laudo médico de folha 9 e laudo de folha 37. Em seguida, o senhor voltou sua atenção para Gilberto, passando a persegui-lo com a pistola em punho, efetuando disparos em direção de Gilberto, sem atingir o alvo, chegando à perseguição a circundar um carro, tendo então Gilberto se desequilibrado e caído. No momento em que o senhor apontou para efetuar mais disparos em direção a Gilberto, teve sua mão e ombros deslocados por Mayra e em seguida por pessoas que lhe acompanharam no Fiat Uno, não conseguindo disparar e acertar Gilberto por circunstância ali à sua vontade, do que se aproveitou Gilberto para fugir de seu algoz. Os acompanhantes do senhor conseguiram então colocar o senhor embriagado, policial, dentro do próprio carro, que deixou o local com os companheiros. Maiara foi socorrida e levada a atendimento do Hospital UPA de Loquaraci e em seguida encaminhada para o Hospital Metropolitano, onde passou por intervenção cirúrgica. A placa do Fiat Uno do senhor foi anotada e repassada à autoridade policial, o que possibilitou sua identificação. Com isso, o Ministério Público entende que o senhor praticou o crime de dupla tentativa de homicídio contra Maiara e contra Gilberto. E o senhor está aqui para falar sobre isso. O senhor não é obrigado a falar. Fala o que quiser, se quiser. Antes, vamos falar um pouco sobre sua vida, mas sobre os fatos, o senhor não é obrigado a falar. Muito bem. O senhor é casado, solteiro ou amigado? União estável. Tem filhos? Tenho. Quantos? Tenho uma filha de 8 anos. Com a sua companheira? Não, senhor. Com outra pessoa? Sim, senhor. Com a sua companheira o senhor não tem filhos? Atualmente, não. O senhor estudou até que série? Eu sou professor de educação física. Ensino médio completo ou superior completo? Superior. Mas o senhor é policial militar também? Policial militar. Fale próximo ao microfone, por favor, como eu estou falando aqui. Eu sou policial militar. Qual é a sua graduação? Eu sou cabo da PM. Cabo da PM. Qual é o seu conceito na tropa atualmente? Excepcional. Quanto tempo o senhor tem de polícia? Mais de 11 anos. Responde algum processo criminal fora este? Não, senhor, nunca respondi. Responde algum PAD? Não, senhor. Sobre esses fatos aqui, o que o senhor tem a dizer? Se o senhor quiser falar, se não quiser, pode ficar calado. Sobre os fatos do que aconteceu, de início, quero desejar a todos um bom dia. E, de antemão dos fatos e relatos, eu estava saindo da casa do meu amigo, junto com o Ivaneide, Fábio, Marcel. Como a gente não podia consumir bebida alcoólica lá, a gente fez um bolo para ele nesse dia, mês de junho, foi dia 7 de junho, se não me engano. A gente foi até o Sevilha,
Naquele momento era o único local aberto e próximo da nossa residência. Atualmente a gente todos morávamos no Tenoné, no bairro do Tenoné. Fui até o Jardim Sevilha, que também boa parte da minha família mora lá. Tia, tio, avó. E a gente encostou na conveniência, tinha lá 2 pontos. Um era da conveniência e o outro estava fechado. E esse Gilberto, quando eu cheguei, ele estava em pé, afastado do grupo. E ainda tinha mais uma pessoa, que eu fiquei sabendo que o nome dele se chama Max. Eu cheguei e olhei a todos, para todos, olhei, observei todos. Desejei boa noite a todos que estavam naquele grupo lá. Fui até o Max, é um rapaz de camiseta e short. Naquela época ele estava de chapéu. Amistosamente conversei com ele, perguntei sobre as pessoas. Na época eu era solteiro. Conversei com ele, irmão, naquela época, abre aspas, irmão, essas moças aí, elas estão sozinhas, elas estão acompanhadas? Ele falou que não sabia me dizer. Fui, me direcionei até elas, para dizer boa noite, tudo bem. Foi na hora que esse outro rapaz aí, que foi me informado que o nome dele é Gilberto, ele me chamou. Fui até ele, perguntei por que ele estava me chamando. Ele perguntou se eu era polícia. Acho que devido ter o volume na minha cintura, a pistola 940, ela tem um cabo que é muito aparente na camisa. Então eu não me atentei a isso. Em momento algum falei que eu era policial, e em momento algum me dirigi de forma ultrajante para as vítimas lá, naquele momento. E esse rapaz, eu acredito que enciumado, que eu descobri que ele tinha alguma relação com a dona Maiara, já na delegacia. Ele perguntou de forma bem enérgica se eu era policial. Aí a gente estava conversando em torno de uma distância de um braço um do outro. Aí ele perguntou bem enérgico: tu é polícia? Foi muito rápido. Quem vê o vídeo vê que é muito rápido. Ele pergunta se eu sou policial, né? Pergunta se eu sei o que é CV. Em seguida ele já vai com a mão na minha cintura. Eu não permiti. Em seguida já deu um empurrão nele e dei 2 tiros para baixo. Em seguida ele correu. Eu fui em direção a ele para ver se ele não ia puxar qualquer tipo de arma. Em seguida eu já chamei a todos que estavam comigo, inclusive o Marcel, que estava comprando. Gritei por ele. Eu falei: bora embora daqui, que aqui está perigoso, bora embora daqui. Né? Fiquei olhando para ver se não tinha mais ninguém querendo tentar contra a minha vida. Aquele momento ali, aquele ano, era um ano que tinha morrido, um ano anterior, 6 meses, a gente tinha morrido muitos policiais. Então a gente estava o policial estava naquele momento vivendo um momento de medo. Naquele momento eu me senti acuado e com medo. Ele tentou, acho que me intimidar, alguma coisa. Aí foi isso que aconteceu. Entrei no carro e saí em direção à minha casa, no Tenoné. Deixei eles na casa deles. E o senhor não disparou lá, não? Disparei 2 tiros pro chão. Tá, ok. Perguntas, doutor Nadilson. Diga o nome das pessoas que estavam com o senhor lá. O nome delas, eu fiquei sabendo no processo. Então, se não me engano, é Mayra. Não, acho que estavam com o senhor no carro, que chegaram sim. lá. O Fábio, Marcel e a Ivaneide. Tá. Eles viram alguma coisa desses fatos? Eu não tenho certeza, até porque o casal estava atrás do carro. E o Marcel, ele estava na fila para comprar a bebida. Tá, e os demais que estavam com o senhor?
Estavam onde nesse momento? Atrás do carro. Atrás do carro. E eles não se meteram em nada lá na confusão. Não. Após os tiros, eles chegaram a lhe botar no carro? Não, não. Ou foi Eu que tava espontaneamente o gritando com senhor eles que pra gente ir foi? embora. O senhor que chamou eles para ir embora? Em Sim. nenhum momento eles lhe acalmaram nada, não falaram nada? Não, me lembro Não. que quem veio falar comigo foi uma moça, não lembro quem era, e um rapaz, que era o Max. Eu lembro porque ele vestia uma camisa branca e um chapéu. E o senhor é da PM mesmo? Sim, senhor. Na época a senhora era da PM, né? Sim, E sim, o senhor. senhor sabe o procedimento da PM, né? Tem um tiro, uma morte de um civil, tem que apresentar arma. Sim, O senhor fez isso? eu comuniquei, na época eu era do quartel no comando geral, comuniquei meu superior imediato, e perguntou se eu já tinha ido na delegacia, eu disse que sim. Eu queria registrar um boletim de ocorrência. Chegando lá, fui atendido por uma moça, não perguntei o nome dela. Ela disse que já tinha um inquérito aberto e que era para eu aguardar ser chamado. O senhor sofreu alguma penalidade administrativa por Não, isso? senhor, não, senhor. Não? Nem ficou preso nem um dia? Não, senhor. Tá ok, satisfeito, excelência. Defesa. Bom dia, seu Thiago. Bom dia, doutor. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas. No momento que o senhor chegou, de acordo consta, até no depoimento na delegacia, o senhor começou a conversar com um cidadão denominado Maxi. Sim, senhor. P. Qual foi o teor da conversa? O que os senhores conversaram sobre o quê? Como foi uma conversa breve, a nossa estadia ali era breve, era comprar e sair. Então a gente conversou sobre as meninas. Só perguntei quem era, porque eu não queria confusão, obviamente. Ok. O Gilberto, a priori, foi até o muro, urinar, voltou, e aí você tentou também conversar com o Gilberto? Ele me convidou para conversar com ele. Tá. E na hora que ele lhe chamou, ele disse o quê? Ele perguntou se eu era policial. Ok. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. No momento que o senhor fez esse cenário devido à morte policial na cabeça, sacou a arma e efetuou. Quantos disparos o senhor efetuou? 2 disparos em seguida, um do outro. Um atrás do outro, famoso double tag. Legal. Pergunta é, o senhor vai pela frente do carro, o senhor vai seguir o Gilberto, ou o senhor vai verificar se ele estava armado, ou se ele ia revidar, o que aconteceu? Eu não segui. Eu fiz o caminho até para ficar atrás do carro, porque o grupo estava lá, Tá. na frente do carro. Segundo consta, uma das moças que estavam junto, a Mayra, ela segura o senhor pelo ombro e pela mão. O senhor lembra disso? Não, ela não me segurou pela mão. Tá. O senhor falou aqui para excelência que o senhor é formado em educação física? Sim, senhor. Tá. Na educação física, até onde eu saiba, vocês têm uma disciplina chamada de defesa pessoal e artes marciais, não tem? Sim. Além disso, o senhor pratica alguma arte marcial? Eu pratico Muay Thai. O senhor é lutador de Muay Thai. Ok. Pergunta, Felipe. Pode começar? Bem, só que o pessoal não quer, vamos lá. Tá. Depois que o senhor efetuou o disparo, o senhor já percebeu que foi atingido alguém? Depois do disparo, Sim. eu só percebi depois que eu chamei o Maciel. Tá. Em algum momento o senhor apontou a arma em direção às costas do seu Gilberto para efetuar o disparo a fim de ceifar a vida dele? O tempo todo para a posição sul. Tempo todo, posição sul. Perfeito. Depois daí, vocês foram para onde? De lá fomos para casa. O senhor comunicou lá no comando geral para o seu comandante, o oficial superior imediato, que houve esse incidente? Comuniquei. Foi aberto algum PAD contra o senhor? Não, senhor.
O senhor precisou entregar a sua arma para ser periciada ou coisa do tipo? Não, senhor. Ok. Sabes me dizer, o doutor Felipe aqui quer que o senhor explique o que é essa posição sul. A posição sul é uma posição segura pro chão. Ela não é em direção ao pé e nem a qualquer pessoa que esteja na frente. Ok, é uma posição de segurança. Legal. Aí, vamos lá. Então não foi aberto nenhum PAD. O senhor teve que dar conta das munições que o senhor atirou, pediram para o senhor justificar o tiro? Me pediram para aguardar o inquérito. Para aguardar o inquérito. Tá. Lá o delegado disse para o senhor o que com relação, quando o senhor for fazer o boletim de ocorrência? Me pediram para voltar em outro momento, no dia que eu fui registrar o meu boletim de ocorrência. Falaram que já tinha um feito, que não precisava fazer outro. Pediu para voltar e iam me chamar para ser ouvido. Ok. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor ficou sabendo se fizeram perícia no local do disparo? Não fiquei sabendo. Não ficou. Em algum momento o senhor foi afastado das suas atividades policiais devido a esse fato? Não, senhor. Não? Ok. Excelência, tem mais perguntas, Excelência? O jurado tem uma pergunta para o réu? Microfone, por favor. Bom dia. Eu queria saber se a arma era de propriedade dele ou da PM. Bom dia. A arma era de propriedade da PM. Mais uma pergunta, senhores? Muito bem. Vamos aos debates, então. Quer dizer, desculpe, eu gostaria de perguntar se os jurados gostam de ir ao toalete. Sim, né? Então, vamos suspender para o toalete dos jurados e o lanche. E aí, senhores e Márcia, doutores da defesa, doutor Nadilson, como eu expliquei, eu tenho uma audiência para fazer. Oi? Pois é, quando voltarem, quando estiver pronto, o senhor pode começar, porque eu já iria para a minha audiência. Tá bom? Aí é só todos estarem de volta do lanche e do banheiro, o senhor pode começar. Eu não vou estar aqui, tá, doutor? Pode começar, e aí tu liga o cronômetro. Tá bom? E eu vou ter que sair para essa audiência. Submetido acusado Tiago dos Santos Flecha a julgamento perante o terceiro Tribunal do Júri da Camargo Capital, o douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 8 de junho de 2020, foi o autor do fato que vitimou Maiara Regielen Carvalho de Souza e Gilberto de Silva Duarte. Por outro lado, o Conselho de Sentença acatou uma das teses sustentadas em plenário pela defesa de ausência de intenção de matar, afastando-se a competência do Tribunal do Júri, competindo ao juiz de direito julgar a infração remanescente conforme artigo 492, parágrafo 1º do CPP. Segundo o cenário fático revelado nessa sessão, houve, no dia dos fatos, os entendimentos entre o réu e Gilberto, tendo o acusado disparado contra Gilberto, não o atingido, mas alvejando a vítima Nayara nas costas e no braço, tendo ela sofrido lesões corporais de natureza grave. Graves, conforme laudo contido em 3409-5492, páginas 8 e 9. Deste cenário, verifica-se que o réu efetuou 2 disparos de arma de fogo em via pública, incorrendo no crime de disparo de arma de fogo, conforme previsto no artigo 15 da Lei 10.826, que assim prevê. Disparo de arma de fogo, artigo 5º, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar inabitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que esta conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único, crime previsto nesse artigo é inafiançável. Acontece que um dos disparos atingiu a vítima Nayara, de modo que, em relação a esta, incidiu o réu nas penas do crime do artigo de lesões corporais previsto no artigo 129, parágrafo 1º, já que
com sua conduta, claramente assumiu o risco de matar ou lesionar algum transeunte. Segundo as imagens contidas nos autos, o réu disparou contra um grupo de pessoas que se encontravam em frente à loja de conveniência, restando evidente que tal conduta poderia resultar na morte ou lesão de algum dos presentes, como de fato aconteceu. Isto posto, ante as provas hoje produzidas, e as contidas nos autos, bem como o veredicto do Conselho de Jurados, julgo parcialmente procedente a acusação e condeno Tiago dos Santos Flecha nas penas previstas no artigo 129, parágrafo 1º, lesões corporais de natureza grave do Código Penal brasileiro em relação à vítima Nayara Regielo Carvalho de Souza, bem como no crime previsto no artigo 15 da Lei 10.823/03. Passo doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica nos modos previstos no artigo 5968 do Código Penal brasileiro. Quanto ao crime de lesão corporal de natureza grave, cabe ao acusado pena de 1 a 5 anos de reclusão em abstrato. A reprovavelidade da conduta severa, vez que o crime ocorreu em virtude de uma discussão iniciada pelo réu. O réu é tecnicamente primário, não é elemento sobre a conduta social do réu, não é elemento sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime são abjetos, já que decorreram do fato de o réu embriagado não satisfazer com a falta de correspondência de seus gracejos com a irmã da vítima. As circunstâncias do crime são graves. Eis que foi cometido em virtude do réu que começou a tirar gracejos com a irmã da vítima e, por não aceitar ser repreendido pelos amigos dela, sob a alegação de ser PM da Rotan, sacou sua arma de fogo e começou a efetuar disparos, acertando a vítima nas costas e no braço. Quantas consequências são elas as inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito, fixo a pena base para o crime de lesões corporais de natureza grave em 3 anos e 6 meses de reclusão. Agravantes e atenuantes. Presente atenuante previsto no artigo 633D, confissão, pelo que reduz a pena em 6 meses, na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretiza nessa fase a pena em 3 anos de reclusão. Causas de aumento ou diminuição. Não havendo outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torna definitiva a pena para este crime em 3 anos de reclusão. Em relação ao crime de disparo de arma de fogo, cabe ao acusado pena de 2 a 4 anos de reclusão abstrato. A reprovavelidade da conduta severa, vê se o crime ocorreu em virtude de uma discussão iniciada pelo réu. O réu é tecnicamente primário, não é elemento sobre a conduta social do réu, não é elemento sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime são abjetos, já que decorrem do fato de o réu embriagado não satisfazer com a falta de correspondência de seus gracejos com a irmã da vítima. As circunstâncias do crime são graves. Esse que foi cometido em virtude de o réu, que começou a tirar gracejos com a irmã da vítima e, por não aceitar ser repreendido pelos amigos dela, sob essa alegação de ser PM da Rotan, sacou sua arma e começou a efetuar disparos em via pública. Quantas consequências são elas inerentes ao tipo? A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base para o crime de disparo de arma de fogo em 2 anos e 6 meses de reclusão e 360 dias de multa. Presente atenuante previsto no artigo 63D, confissão, pelo que reduz a pena em 6 meses e 60 dias de multa e, na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretiza nessa fase a pena em 2 anos de reclusão e 300 dias de multa. Causas de aumento e diminuição, não havendo causas de aumento e diminuição a serem consideradas, torna definitiva a pena de 2 anos de reclusão e 300 dias de multa. Do concurso material, verificando a presença de concurso material, desígnios autônomos, previsto no artigo 69 do Código Penal brasileiro, efetua a soma das penas e, doravante, condena o réu Tiago dos Santos Flecha a pena de 5 anos de reclusão e 300 dias de multa. O dia multa é calculado na base de 1/30 do salário mínimo. O regime inicial de cumprimento ao semiaberto e de substituição da pena, não cabe substituição da pena, muito menos suspensão da pena. Dos efeitos da condenação, perda do cargo público. Segundo o que dispõe o artigo 92 do Código Penal, constitui-se efeito da condenação à perda do cargo público, aqui eu transcrevo o artigo 92 do Código Penal, conforme redação recente, inclusive dada pela lei 14994 de 2024. E aqui eu não vou ler todo o dispositivo, ele é meio grande, tem vários itens.
mas está todo transcrito na sentença. Com a nova redação do dispositivo em comento, apesar de os efeitos da condenação não serem mais automáticos, ainda depende de requerimento, não tendo havido alteração que faça excluir o efeito da perda do cargo, posto que previsto tanto na legislação anterior quanto na legislação atual. Nesse sentido, é que eu transcrevo a jurisprudência do STJ, em que eu destaco que não é imprescindível que a possibilidade de perda do cargo público conste na denúncia, por conta decorrente de previsão legal expressa como efeito da condenação nos termos do artigo 92 do Código Penal. Essa legislação é a respeito essa jurisprudência é a respeito da legislação anterior, mas eu entendo que ainda é aplicável ao presente caso. Desta forma, com fundamento no que dispõe o artigo 921B do Código Penal, declara a perda do cargo público de Tiago dos Santos Flecha. Do cumprimento provisório da pena. Com efeito, o Código de Processo Penal prevê expressamente a execução provisória da pena em caso de condenação de pena igual ou superior a 15 anos, em respeito à soberania dos veredictos. Se não vejamos, eu transcrevo também o artigo 4921E do Código de Processo Penal. Sobre o tema, o STF foi instado a se manifestar através do recurso extraordinário número único tal, de Santa Catarina, relator ministro Roberto Barroso, tendo o julgamento sendo concluído em 12 de setembro de 2024 com a seguinte decisão. O tribunal, por maioria, apreciando o tema 10.008 da repercussão geral, e aí ele tem vários itens, eu vou ler o item C, que é que nos interessa, fixou a seguinte tese. A soberania do veredicto do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurado, independentemente do total da pena aplicada. E com isso eu concluo do exposto, tendo o réu sido condenado à pena em regime diverso do aberto, decreto nesse momento sua prisão, com fundamento que dispõe o artigo 4921 do Código de Processo Penal, conforme interpretação do tema 10.068, e determino pelo STF, e determino, em consequência, que se expressa o competente mandado de prisão os documentos necessários ao cumprimento provisório da pena, que serão encaminhados à vara de execução penal competente. Após o trânsito julgado, eu determino algumas providências. A primeira, a suspensão dos direitos políticos ativos e passivos do réu. Segundo, a expedição dos documentos necessários à execução definitiva da pena. E terceiro, determina o encaminhamento de eventuais armas ou bens apreendidos no processo. E, por fim, que se oficia a Polícia Militar para as providências contra a perda do cargo público do réu Tiago dos Santos Flechas. Sentença publicada em plenário pelo que ficam devidamente chamadas as partes. Sem custo, registro e cumpra-se. Ministério Público, algum requerimento? Não, Excelência, desiste do prazo de recursal. Defesa, algum requerimento? Microfone para a defesa. Com a devida venha, né, respeitando vossa decisão, mas a defesa vai entrar com recurso de apelação com base no artigo... Só puxar aqui, Excelência. O 593, tá? Inciso 3º, a linha B, C e B e C, basicamente. Perfeito? Recursos, razões aqui ou no segundo grau? Segundo grau. Segundo grau. Segundo grau. Eu recebo as razões recursais, eu recebo o apelo do Ministério da Defesa e determino que os autos sejam imediatamente encaminhados ao tribunal, onde serão apresentadas as razões e contra-razões recursais, conforme requerido neste momento pelo apelante à defesa. Senhores e senhoras, muito obrigado pela presença, agradeço a participação de todos, especialmente os jurados, e declaro encerrada a sessão e aguardo vocês aqui na segunda-feira para mais um julgamento.